nos deu a palavra de Deus. Palavra essa que nos alimenta, que nos direciona, que nos mostra o caminho que devemos andar. Por nos amar primeiro, suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. E são elas a prova de que nós somos cuidados e sustentados por esse Deus. Temos tido o privilégio, nas quartas-feiras, às tardes, de ter os nossos pequenos grupos com a melhor idade. E nós temos já algumas quartas-feiras estudado o livro do Salmo, em especial o Salmo 119. Como todas as semanas nós temos um encontro, cada encontro a gente estuda um versículo do Salmo 119 com os irmãos da melhor idade. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do Salmo 119. Eu não sei quantos aqui já leram o Salmo 119. Eu quero incentivar você a você ler o Salmo 119. Talvez se você já estiver folheando a sua Bíblia, o seu celular aí, né? Você vai ver que é o maior salmo do livro dos Salmos. É o maior capítulo da Bíblia Sagrada. São 176 versículos, esse texto do Salmo 119. E a gente vai ver hoje um pouco dele. Antes de entrarmos especificamente nesse salmo, salmo esse que expressa de uma forma bem notável o amor deste autor pela palavra de Deus. Aqui ele exalta a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Mas antes de entrar nisso, a gente precisa fazer algumas perguntas. Será que existem lugares onde a Bíblia está proibida de entrar? Sim. Existem lugares no mundo onde os nossos irmãos continuam sendo perseguidos, seja perseguição política, seja a perseguição por intolerância religiosa, igrejas continuam sendo atacadas, cristãos continuam sendo proibidos de expressar livremente a fé como nós estamos fazendo aqui. E nesses lugares, a Bíblia não circula com facilidade. Essa facilidade que a gente tem de colocar um aplicativo, de instalar um aplicativo no celular, de ter a Bíblia impressa, Bíblia de estudo para tudo quanto é jeito hoje. E Bíblia não só, quando a gente falava de Bíblia Sagrada alguns anos atrás, era o livro da capa preta. Hoje não é mais da capa preta, né? Os jovens têm a Bíblia da capa dos jovens, a capa dos adolescentes, a capa de tudo quanto é jeito. Você consegue andar com a Bíblia na mão e as pessoas acham que é um livro como qualquer outro. Não é mais identificado de uma forma como antigamente, o livro da capa preta. Mas há lugares que a Bíblia não circula com tanta facilidade como nós aqui temos no Brasil. A Bíblia, em alguns lugares, continua proibida de entrar nesses países ou regiões. E além da Bíblia, existe uma outra questão que é a tradução da Bíblia em idiomas existentes. Segundo uma sociedade bíblica, segundo essas estatísticas dessa sociedade bíblica, o número de idiomas ativos, incluindo idiomas de sinais no mundo, é de aproximadamente 7.353. 7.353. Novos números divulgados pelos tradutores da Bíblia descobriram que 252 milhões de pessoas ainda não têm acesso à Bíblia no seu próprio idioma. E essa organização disse que isso equivale a aproximadamente 3.969 idiomas que ainda não chegaram à Bíblia. Entre os destaques estão agora 698 idiomas com a Bíblia completa, acima de 683 de 2018. 1.548 idiomas que têm um Novo Testamento completo, acima de 1.534 de 2018. Outros 1.138 têm algumas partes traduzidas da Bíblia, um pouco acima de 1.133. Lembrando que todos esses números ainda são muito superficiais, porque quando se fala em línguas, dialetos, existem muitos e alguns ainda difíceis de você poder identificar e ter ali a Bíblia Sagrada na sua própria língua, no seu próprio dialeto. Uma coisa é certa, que à medida que as pessoas eles leem a Bíblia,
Deus dá a eles entendimento, iluminação, elas vão sendo transformadas de uma forma mais profunda. Mas muitas pessoas ainda não têm tido esse privilégio de terem a Bíblia Sagrada, ou partes da Bíblia, ou trechos da Bíblia traduzida na sua própria língua. A questão é, nós, graças a Deus, temos a Bíblia impressa, digital, muitos recursos com relação às Sagradas Escrituras. E qual é o valor que nós damos à Bíblia, a palavra de Deus em nossas vidas? Qual o valor as Escrituras Sagradas têm em nossa vida, sendo nós o povo que tem acesso? Eu não sei quantos já viram, mas acompanhando algumas missões que fazem esse acesso à Bíblia nesses países onde não há a tradução, onde eles não têm o material bíblico, quando chega alguma parte das Escrituras, quando eles recebem um livro de presente, quando eles recebem o Novo Testamento, alguns trechos, alguns escrevem em cadernos, porque depois a Bíblia pode ser tirada deles, confiscada. Em alguns lugares a Bíblia vai entrar contrabandeada, escondida. Em alguns lugares, você entrar com uma caixa de Bíblia, para eles é mais perigoso do que se você tivesse com uma mochila cheia de fuzil. Por quê? A Bíblia Sagrada, eles sabem que ela tem esse poder de transformar a vida das pessoas. Quando lida e quando a ação do Espírito Santo abre o entendimento das pessoas. Portanto, qual é o valor que você dá às Escrituras Sagradas? Qual o valor que você dá a esse livro que Deus deu a mim e a você para nos mostrar o caminho que devemos andar? Por isso, vamos estudar hoje um pouco o Salmo 119. O texto que dedica-se totalmente, os 176 versículos, às Escrituras. E usa vários sinônimos para falar das Escrituras. É um salmo acróstico. Por quê? Você vai ver, talvez na sua Bíblia aí, se você já estiver folheando o Salmo 119, que ele é dividido por seções. São 176 versículos, dividido por 22 seções. Cada seção tem 8 versículos. E você vai ver que algumas Bíblias têm algumas palavras em cima de cada seção. E talvez você olhe e ache umas palavras meio esquisitas, difíceis de falar. Que são essas palavras aqui. Para cada seção há uma letra do alfabeto hebraico. E para cada início de seção, desses 8 versículos de cada seção, também começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, por isso que você encontra aí, em cima de cada seção dos 8 versículos, essas palavras. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, e aí vai. Cada uma das seções, com 8 versículos cada um, cada seção tem, então, uma letra do alfabeto hebraico, e cada seção é como se a gente falasse assim, a primeira seção começa com a segunda seção com a B, com o nosso alfabeto de A a Z, acontece aqui com o Salmo 119, com o alfabeto hebraico. Então, são as letras do alfabeto hebraico correspondente àquela estrofe, sobre as quais cada estrofe corresponde, então, àquela letra. Um arranjo acróstico, cuidadosamente projetado, para facilitar a memorização dos salmos, desse salmo. Um estudante judeu, quando ele aprendia o seu ABCD teológico, o doutrinário, ele usava o Salmo 119 para memorizar verdades da palavra de Deus. Então, olha que interessante. Pensou você tentando memorizar o Salmo 119, 176 versículos? A palavra no Salmo 119, as Escrituras, é usada vários sinônimos para se referir à Bíblia. Então, é usada aí a palavra, deixa eu ver se eu coloquei aqui, lei, que se refere ao uso da expressão não restrito só à lei de Moisés, no Monte Sinai, mas também corresponde à lei de Deus no sentido mais amplo possível, compreendendo absolutamente tudo o que Deus ordenou para a nossa obediência e conformidade. Usa-se também a palavra testemunhos, você vai ver alguns versículos falando de testemunhos. Usa a palavra caminhos, usa a palavra preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, palavra, justiça, promessa, decretos, todas elas para se referir a uma só coisa, às Escrituras Sagradas. Então esse capítulo, ele é muito proveitoso para a gente estudar
e aprender sobre a Bíblia. É o mais longo da Bíblia Sagrada. O maior capítulo da Bíblia está no livro de Salmo, o menor também está no livro de Salmo. O autor aqui, ele vai discursar sobre a necessidade que a gente tem que ouvir e a necessidade que a gente tem de praticar aquilo que Deus nos ordena. E por que a gente precisa ouvir e colocar em prática aquilo que Deus nos ordena? Para o nosso benefício, porque a obediência gera benefício, gera algo chamado de bem-aventurança, que é o que a gente vai ver hoje. E o salmista, então, ele se empenha para mostrar algumas coisas no Salmo 119. Primeiro, ele mostra que todos nós temos a necessidade de estudar de uma forma mais constante e diligente a palavra de Deus. Eu e você temos necessidade de estudar de forma constante e diligente a palavra de Deus. Eu não sei como tem sido o tempo que você tem investido para ler as Escrituras, para estudar as Escrituras, para meditar nas Escrituras, para memorizar as Escrituras. Olha quantas coisas a gente pode fazer com as Escrituras, mas é necessário que eu e você investamos esse tempo. Não é gastar o tempo, é investir esse tempo com as Escrituras Sagradas. Paulo disse isso em 2 Coríntios 2,15, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Nós temos a necessidade de crer e praticar aquilo que Deus ordena em sua palavra. Tudo aquilo que está nas Escrituras, nós temos a necessidade de crer no que está escrito e de colocar em prática aquilo que está escrito. Não adianta termos somente conhecimento. Não adianta ser somente perito e conhecer todas as qualidades e as curiosidades das Escrituras. Não adianta. As línguas originais, conhecimento sem a prática não adianta de nada. Precisamos ter o conhecimento, mas também colocar em prática aquilo que Deus nos ordena. Por isso, Tiago 1,22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes. E ainda ele diz, porque sendo ouvintes, vocês enganam a vocês mesmos. Precisamos, então, nos tornar praticantes da palavra. Outra coisa que a gente aprende, olhando o Salmo 119, é que a palavra de Deus é incomparável conselheira, consoladora, e o único meio ao qual a gente pode encontrar a verdadeira felicidade. Quando você está meio para baixo, desanimado, desmotivado, com o coração aflito, querido, leia a Bíblia. Leia os Salmos, são cânticos e orações de homens que passaram por situações e sentimentos semelhantes aos nossos. Olha o que eles fizeram, o que eles experimentaram. Ontem, estudando o Salmo número 3, junto lá em casa, a gente estava vendo a oração de Davi no Salmo de número 3, as palavras de Davi, ele sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Ele diz que muitas pessoas se levantaram contra ele. Era uma multidão de pessoas e de adversários, sendo que era liderado pelo próprio filho. E nesse Salmo de número 3, ele diz que Deus era o escudo dele. Que ele se deitava, ele dormia e acordava, porque era o Senhor que sustentava ele. E como pode um pai deitar, dormir e acordar tranquilo, sabendo que o próprio filho persegue? Porque Deus que ele acreditava e que ele buscava era o seu escudo. Era ele que dava fortaleza, sustento. Portanto, querido, a palavra de Deus é conselheira, consoladora. O único meio que pode dar a mim e a você a verdadeira felicidade. Quando falamos da palavra escrita de Deus, esse salmo nos ajuda a lembrar que nós sozinhos, sem a ajuda do Senhor, somos impossíveis em obedecer. Por isso diz Filipenses 2,13, que Deus, quem começou em vós a boa obra, efetue em vós também o querer e o realizar. Que Deus então nos ajude a gente colocar em prática. Então fala da lei, fala do testemunho, né? Existia uma cópia fiel da lei colocada dentro do Santo dos Santos, lá no tabernáculo do templo em Jerusalém. E ela servia de testemunha, de acusação contra o povo de Israel. Diante do único Deus verdadeiramente misericordioso e perdoador. O Salmo 119 fala do preceito, constitui-se de instruções dadas aos homens para dirigi-los na conduta correta. Fala dos decretos ou estatutos, que são o quê?
A força obrigatória da permanência nas Escrituras, em se tratando de leis registradas para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Fala dos mandamentos, uma palavra que é usada para ressaltar a qualidade daquilo que está sendo dito. Fala também do juízo, e quando fala de juízo, refere-se às decisões do juiz onisciente a respeito das situações humanas comuns. As Escrituras devem ser padrão que deve reger o relacionamento entre as pessoas. Por esse motivo são elas exatamente que definem por excelência esse termo. Nas Escrituras você encontra resposta para todas as suas dúvidas. São palavras, esse sinônimo também aparece, o termo mais comum e abrange toda a verdade de Deus, seja declarada, prometida ou mandada. E a última, as ordenanças, expressão por vezes traduzida como palavra também, pois os tradutores buscavam o melhor equilíbrio na língua de destino, e se refere a qualquer coisa que tenha sido dita por Deus. Nós vamos nesta manhã estudar somente a primeira sessão, que vai do versículo 1 ao versículo 8. Então, a cada 8 versículos, uma sessão, e essa primeira sessão, ela fala da bem-aventurança de obedecer a palavra, o caminho para uma vida feliz. Quer ter uma vida feliz, bem-aventurada? Precisamos obedecer a palavra de Deus. Nenhum versículo do Salmo 119 se repete. Nenhum dele diz exatamente a mesma coisa. Cada um apresenta uma mensagem diferente, uma nuance diferente. O Salmo mostra a forma ardente e persistente que devemos ter de nos dedicar a obedecer a palavra, memorizar a palavra. E aí então, vamos mergulhar um pouco no Salmo 119. Um ótimo e prazeroso exercício para nós. Então, se você ainda não leu, ou leu de forma rápida e não muito atenta, leia o Salmo 119. Faça esse propósito. Busque conhecer mais da palavra de Deus nesse texto. E o versículo 1 então começa dizendo assim: felizes ou bem-aventurados são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Eu coloquei 2 traduções para a gente fazer a comparação. A segunda diz assim: felizes são os que andam por caminhos retos e que estão de acordo com a lei do Senhor. Numa outra tradução diz: bem-aventurados e irrepreensíveis, que não podem ser acusados de nada, porque vivem de acordo com a lei do Senhor. Aí a palavra lei se referindo às Escrituras. Portanto, esse texto está mostrando que os bem-aventurados, felizes, são aqueles que vivem em conformidade com a palavra de Deus. Essa felicidade, ela independe das circunstâncias, porque está atrelada à nossa obediência à palavra de Deus. Mesmo que a gente peque, mesmo que a gente erre, a palavra vai oferecer para nós meios para a gente confessar, ser restaurado e continuar nos mantendo irrepreensíveis. E essa palavra irrepreensível, em algumas traduções traz ela, é essa palavra não ser acusado de nada. É aquela pessoa que não pode ser acusada de nada. Mesmo que a gente erre e peque, a palavra de Deus ainda vai nos dar meios para que a gente possa confessar, ser restaurado. Então, esses versículos iniciais do Salmo 119, ele nos faz lembrar de um outro salmo, que é o Salmo de número 1, onde também fala dessa expressão bem-aventurados. E usa-se muito essa expressão bem-aventurados, que pode ser traduzida também por felizes ou feliz. A única diferença é que o Salmo 1, quando fala do bem-aventurado, ele fala para o indivíduo, enquanto o Salmo 119 se refere a muitos, por isso aí o plural, felizes, bem-aventurados. Tanto o indivíduo como o grupo, seja você, seja a sua família, quando a gente anda conforme o caminho de Deus, a palavra de Deus, querido, quando a gente não anda nos caminhos dos pecadores, quando a gente vive em obediência à palavra de Deus, está dizendo aqui que a gente vai ser uma pessoa feliz, bem-aventurada. E nós encontramos essa metáfora em andar nos caminhos de Deus em outras passagens das Escrituras. No Novo Testamento a gente encontra muito. Então mostra que esse nosso andar com Deus é uma caminhada, que não pode ser uma caminhada penosa, porque obedecer a Deus nunca pode ser penoso, tem que ser prazeroso, mesmo quando a gente não entende o que Ele nos pede, mesmo quando Ele
a gente não entende aquilo que Ele tem de propósito por trás do que nos pede. Versículo 2: felizes são os que guardam os mandamentos de Deus, que lhe obedecem de todo o coração. Felizes são aqueles que se esforçam para obedecer a Deus de todo o coração, e de todo o coração querem obedecer à vontade revelada de Deus. Esse texto está mostrando que nossa obediência a Deus tem que ser mais ou menos, de meia boca, não é? Obedecer de todo o coração. Essa outra expressão diz aqueles que se esforçam para obedecer. O que conta é a obediência aos mandamentos, mas não é uma obediência indiferente, relutante. Nós precisamos ter um desejo profundo, enorme, de agradar ao nosso Deus de todo o coração. O nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento prazeroso, feliz. Não pode ser um peso, orar não pode ser um peso, ler a palavra de Deus não é um peso. Deus não espera nada mais, nada menos do que a totalidade da nossa vida, do nosso ser, das nossas intenções. Ele quer a gente por completo. E quando eu vejo essa expressão de todo o coração, eu lembro de um outro texto, talvez você tenha lembrado, que está no Antigo Testamento, e Jesus replica ele lá no Novo Testamento, quando foi inquirido pelo intérprete da lei. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o Senhor, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus, ao ser inquirido sobre qual era o maior mandamento, ele foi taxativo, ele disse, respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Bem parecido com o que a gente viu, felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o seu coração. Você tem feito isso? Tem se esforçado para obedecer a Deus de todo o seu coração? Deus tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? A palavra de Deus tem ocupado um lugar de primazia na sua vida? Versículo 3 diz, felizes são os que não praticam o mal, os que andam no caminho de Deus. Os que não praticam o mal e andam sempre pelo caminho do Senhor. Sempre que mostra nas Escrituras a questão da bem-aventurança, dessa felicidade, vai mostrar que isso implica também um distanciamento de toda forma de iniquidade. Felizes aqueles que vão se afastar do mal e da aparência do mal, como diz o Novo Testamento. Então, felizes são aqueles que não praticam o mal, que andam nos caminhos de Deus. E como a gente sabe qual é o caminho de Deus? Nós temos a palavra de Deus que nos mostra a direção. Por exemplo, o Salmo 119, ele é muito conhecido porque tem vários textos aí muito conhecidos. E um deles é aquele que fala que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, como eu vou andar nos caminhos de Deus? Pela palavra, que é lâmpada, que é luz. Como pode o jovem purificar ou manter pura a sua conduta? Observando segundo a tua palavra. Está no Salmo 119. Eu escondi e guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está aqui no Salmo 119. Então, quando a gente olha a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, nós vamos entender que felizes são aqueles, não aquele que se dá bem fazendo o errado, passando os outros para trás, mas felizes são aqueles que andam nos caminhos de Deus, que não praticam o mal e sempre estão nos caminhos do Senhor. Isso significa seguir o caminho traçado para nós nas Escrituras. Deus deu o caminho que devemos seguir. Por isso que nós vemos no Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto, o livro de Levítico e tantas outras orientações de Deus, instruções de Deus, mostrando o que o povo tinha que fazer. Assim são verdadeiramente felizes aqueles que se concentram em agradar a Deus, através da obediência. E a gente vai proceder de que forma? Conforme o que Deus quer para nós. Por isso, bem-aventurados. E aí quando eu olho esse texto, eu lembro de outros textos que falam da bem-aventurança. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, se alegra, tem prazer nos seus mandamentos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A única forma que nós temos de provar que amamos a Deus é obedecendo a Deus. A única forma de nós provar a Deus que amamos a Ele é obedecendo a Ele. Obedecendo os seus mandamentos. Por isso o salmista, quando a gente olha o versículo 1, 2 e 3 do Salmo 119 que a gente está vendo, a gente vai ver que ele vai dizer que bem-aventurados são
os que são irrepreensíveis no seu caminho, os que andam na lei do Senhor, os que guardam a lei no coração e os que não praticam a iniquidade. Versículo 4. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis, mandaste que nós cumpríssemos fielmente. O Senhor mesmo nos deu as instruções para serem obedecidas fielmente. Não é de qualquer jeito. Não é eu vou separar aquelas partes que eu gosto, essa dá para obedecer, isso daqui não dá para obedecer, deixa de lado. Não é. É todas as orientações, todas as suas instruções, todos os seus mandamentos que precisam ser cumpridas à risca. O salmista nos diz no Salmo 119, versículo 4, tu nos ordenaste os teus mandamentos, para que a gente cumpra à risca. Mas quem é suficiente para todas essas coisas? Quem consegue obedecer a Deus de forma irrepreensível, de forma completa, total? A resposta é: ninguém. Mas nós não podemos desanimar e nem desistir, porque Deus vem ao nosso socorro para nos ajudar. Deus nos ajuda primeiro perdoando os nossos pecados quando a gente erra o alvo. O nosso alvo é obedecer a Deus. Mas em alguns momentos a gente sai fora daquilo que foi estabelecido. A gente desobedece à lei do Senhor. E Ele então nos perdoa. E aí nós somos bem-aventurados. Olha esse texto. Bem-aventurados aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo seu espírito não há dolo. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Os que confiam no Senhor, aqueles que se refugiam nele, aqueles que buscam refúgio em Deus, também são chamados de bem-aventurados. Há outros textos que falam sobre isso. Bem-aventurado o homem que não põe, o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurado este homem. Bem-aventurado é o homem cuja força está em Deus, e o coração se encontra em caminhos aplanados. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Então, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se refugiam no nosso Deus, são chamados de bem-aventurados, de felizes. E todos esses mandamentos que Deus nos dá, é para que a gente possa cumpri-los à risca. Como desejo obedecer às tuas ordens, versículo 5. Como eu gostaria de cumpri-las com fidelidade. O meu maior desejo é ter o andar correto. É ter o andar correto, é obedecer sempre às tuas ordens escritas. O salmista aqui começa dizendo que ele agora quer ter esse desejo de obedecer a palavra de Deus. Do 5 e o 8, nós vemos o salmista pedindo a Deus: Senhor, firme os meus passos para que eu ande, para que eu obedeça. Não me desampare jamais. E quando a gente faz isso, quando a gente tem esse desejo de obedecer fielmente, o nosso desejo de fato é adorar e obedecer a Deus de todo o coração, querido, Ele nos ajuda, porque Ele é o nosso socorro. Ele vem ao nosso auxílio, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos aproxima de si, Ele nos ensina, Ele nos ama, Ele nos repreende. Mais uma vez, olha alguns textos que falam desse bem-aventurado. Bem-aventurado aquele quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Bem-aventurado o homem, o Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Que o nosso desejo então seja também de todo o coração aprender da palavra de Deus. Versículo 6. Se eu der atenção a todos os seus mandamentos, eu não passarei vergonha. Fazendo isso, eu sei que não ficarei decepcionado, porque dou o devido valor a todos os seus mandamentos. A lei foi estabelecida para que a gente saiba das diretrizes a que a gente tem que seguir. Quando fala aqui, se eu der atenção aos mandamentos, não passarei vergonha, vamos usar aí a lei de trânsito. Se você obedecer todas as leis, você não vai ser penalizado com as multas, você não vai se envolver, em acidentes porque você foi o causador ali, de não ter parado no sinal vermelho, de não ter parado numa parada obrigatória. E quando se trata na palavra de Deus, se eu der atenção aos mandamentos e tudo aquilo que Deus me pede, eu vou ter uma vida onde eu não terei vergonha de nada. Por isso, o irrepreensível, que não vai ser acusado de nada. Lembra de Daniel?
quando tentaram achar alguma coisa contra a vida dele para acusar, eles não conseguiram achar nada na vida de Daniel que eles pudessem encontrar e acusá-lo. Então mexeram com a sua fé. Lançaram lá o decreto que não podiam adorar mais nenhum outro Deus. E Daniel continuou firme, orando 3 vezes por dia, com a sua janela aberta, buscando a Deus. Mas na sua vida pessoal não acharam nada. Ele era um homem irrepreensível. Não passava vergonha porque obedecia a palavra de Deus. Enquanto guardar os estatutos do Senhor, serei poupado da vergonha, da aflição mental, de tudo aquilo que faz o meu rosto corar e o meu coração se inquietar. É isso que o texto está dizendo. E o versículo 7 continua: com o coração sincero eu vou te louvar à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Eu darei graças ao Senhor de todo o coração quando estiver colocando em prática as suas leis. E essas leis, elas são justas, perfeitas. Quanto mais a gente aprende de Deus, e quanto mais a gente conhece desse Deus, mais a gente tem motivos para agradecer a Ele. Mais a gente tem motivos para render graças a Ele. E com o coração sincero a gente tem que louvar Ele, à medida que a gente for aprendendo. O quanto a gente não merecia estar aqui, mesmo assim Ele nos deu essa possibilidade de estarmos aqui. O quanto o nosso coração é inclinado para as práticas do mal, para os nossos próprios prazeres, e mesmo assim Deus continua guardando e cuidando de nós e querendo ter um relacionamento de amor comigo e com você. Ao olhar todas as maravilhas de Deus e todos os seus mandamentos e toda a sua grandeza, o que deve existir em nosso coração, em nossa vida, é o desejo de dar graças ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito, por esse Deus tão grande e maravilhoso que tem cuidado de nós. A jornada da oração até o louvor não é longa, não é difícil. Quem anda nos retos juízos de Deus vai descobrir a plenitude de uma vida de adoração, de louvor e de gratidão. A gente vai ver o que a gente falou na quarta-feira. A gente vai começar a agradecer mais e reclamar menos. A gente vai começar a ver que esse Deus, Ele cuida da gente. Ele nos sustenta, Ele nos protege. Você tem tido um coração grato, sincero? Você tem procurado crescer no seu conhecimento de Deus? Último versículo. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Senhor, obedecerei às tuas ordens escritas. Por favor, nunca me abandone. A resolução firme anda lado a lado com a dependência humilde. Havia o desejo de andar com o Senhor, mas ao mesmo tempo o pedido: Senhor, não me abandone. Não se esqueças de mim. O salmista está decidido a seguir ao Senhor, porém ele conhece as suas inadequações. Ele reconhece que o que ele merece é ser deixado de lado. O que nós merecemos é a condenação eterna, mas o grande amor de Deus, através de Jesus, dá a nós o perdão, a salvação, a justificação. E Jesus está preparando um lugar para que a gente more por toda a eternidade com Ele, para todo sempre. E o salmista está dizendo: não me desampares jamais. Eu sou merecedor, mas não faça isso, Deus. Eu não mereço tudo que o Senhor tem me dado, mas continue cuidando de mim. O que esse salmo está dizendo é que o homem e a mulher que passa por uma experiência verdadeira de transformação com Jesus, não há nada que possa apagar do coração dele a lei de Deus. A lei que foi escrita no seu coração pelo Espírito de Deus. Ela vai permanecer sempre lá, acesa, sedutora, e a gente sempre vai ser levado a cumprir. Olha o que diz Jeremias 31:33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, no coração las inscreverei. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E esse texto muito conhecido diz: eu darei para vocês um coração novo, porém dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos. Querido homem, nós temos tendência natural de sermos colecionadores. Estamos sempre guardando e armazenando alguma coisa. Talvez você tenha na sua casa alguma coisa que você guarda, coleciona, deixa ali. Não serve para nada, você não usa, mas está ali. Ontem, lembrei de uma camiseta que eu tinha, eu dava aula com ela.
Quando eu fiz o curso de história, né, bordado, escrito história, cadê minha camiseta, Luciana? Eu lembro que eu tinha ela. Você deu minha camiseta embora. Não vou usar mais, está lá toda já. Mas eu quero guardar a camiseta. A gente é assim, não é? Tem alguma coisa que você guarda, tem algum... Nós temos isso. Alguns ajuntam dinheiro, pensando que a riqueza vai dar segurança no futuro. Mas o dinheiro não é seguro e não oferece segurança. Ladrões e traças e ferrugem consomem o dinheiro. Alguns guardam seus troféus, títulos. Alguns ficam embriagados com seu sucesso. Muitos ainda guardam lembranças amargas, abastecendo a sua alma com sentimentos dolorosos. Mas, querido, guardar a palavra de Deus é melhor do que armazenar o ouro. Reter a palavra é melhor do que reter riquezas. É pela palavra que o jovem pode manter pura o seu coração. É pela palavra que somos santificados. É pela palavra que somos instruídos, capacitados, consolados a vivermos vitoriosamente. Por isso eu quero incentivar você a memorizar e meditar nas Escrituras. A ser alguém que guarde não só coisas, mas guarde a palavra de Deus no seu coração. Como o salmista aqui estava dizendo. Paulo sabia disso muito bem e aconselhou Timóteo dando essa instrução. Pense no que eu estou lhes dizendo. O Senhor ajudará vocês a entender essas coisas. Ele ainda instruiu e orientou Timóteo a fazer o seguinte, que a gente descobre as grandezas de Deus quando a gente olha para a palavra. Ao lerem o que escrevi, vocês vão entender e vão ter compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Ao vocês lerem o que eu escrevi, vocês vão poder saber e entender o segredo de Cristo. John Piper, em cima desse texto de Efésios 3:4, ele disse o seguinte: é surpreendentemente maravilhoso que Deus tenha designado algo tão comum como a leitura das Escrituras, para que a gente possa ver algo extraordinário, que é a grandeza de Cristo. Olha como Deus é perfeito, Ele pega algo tão simples, tão comum, que é a leitura, e é através dessa leitura que a gente vai conhecendo as grandezas insondáveis das riquezas de Cristo em nossa vida. Então nessa manhã, a gente aprende que bem-aventurado, querido, bem-aventurado, só volta lá, por favor, eu dei um clique errado aqui. Então, lá no último slide, por favor, bem-aventurado, ele é aquele que, ele é perdoado, lá no último, tem como já jogar no último, por favor? Eu apertei aqui o que tira. Nós só seremos verdadeiramente felizes e bem-aventurados quando nós somos perdoados por Deus. Quando a gente busca o Senhor de todo o coração e deixamos que Ele mesmo seja o nosso auxílio. Só vamos ser verdadeiramente bem-aventurados como deixamos que o Senhor nos ensine os seus caminhos através da sua palavra. E só vamos ser verdadeiramente bem-aventurados e felizes quando andamos de forma prática e efetiva em obediência com relação aos mandamentos do Senhor. Que você seja esse homem e essa mulher bem-aventurado, feliz, com o desejo de todo o seu coração a cada dia conhecer mais das Escrituras e do Senhor. Se coloque de pé. A palavra de Deus não volta vazia. Deus não é homem para que minta. Muitas promessas já se cumpriram. Muitas ainda vão se cumprir. Uma delas é a volta de Jesus, o arrebatamento. Não é uma história que não vai se cumprir, ela vai se cumprir. Portanto, esse Deus que nos dá as Escrituras, Ele é o Deus de promessas. Ele é um Deus que através da sua palavra fala ao nosso coração, traz ânimo, traz motivação, traz direção, traz luz no meio da escuridão e das trevas. Só a palavra de Deus pode fazer isso, comigo e com você.